Olá a todos, me chamo Vondaniken Jesus Leal, sou aluno da Faculdade Brasileira do Recôncavo, no curso de Direito, e venho aqui para apresentar um trabalho da disciplina Direito Penal, do professor Felipe Geraldetti. E minha equipe é formada por Grace Kelly, Valéria Rocha, Ivon Denique, Edson Cerqueira, Lara Cristina, Marco Antônio e Priscila. E foi dado um tema para a gente do artigo 161 do Código Penal. Esse artigo ele fala da alteração de limites de divisas diárias. Isso acontece muito, essa alteração, geralmente nas zonas rurais, onde suas áreas são delimitadas por cercas de arame farpado, de madeira, até cerca viva, ou até mesmo por algum marco, ou algo que demarque aquelas terras. Mas também gostaria de chamar a atenção que na Carta Magna de 1988, ela também traz essa proteção ao proprietário dessa área, que no seu artigo 5º, parágrafo, no seu artigo 5º, inciso 22. Aqui eu trago só uma imagem das capitanias hereditárias, que provavelmente foi quando teve uma demarcação de terra oficial no Brasil, e você vê as linhas bem tracejadas em relação a cada um com sua área, né? Isso aconteceu aí no período da colonização, onde o rei dividiu as regiões. Você vê Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Baía de Todos os Santos, e foi dada aí para o amigo do rei. Mas aqui eu trago uma imagem mais atual, uma imagem aérea, em relação às zonas rurais. Você pode perceber aí que é bem visível suas divisas, seus limites, suas áreas. Porém, de vez em quando, os vizinhos, alguns vizinhos de má fé, começam a fazer alteração em relação a essas áreas. Eles começam a trocar, justamente mudar as cercas, as divisas ou algo que delimita essa área, para aumentar sua área e diminuir a do vizinho. Então existem muitos conflitos em relação a essas áreas, muito na zona rural e também em terras indígenas, onde proprietários de terras, geralmente pecuárias, eles querem invadir as terras indígenas e começam a mudar essas delimitações, essas cercas. Então o artigo 161 vem justamente para isso, para proteger o proprietário em relação a essa invasão. Então o artigo 161 ele fala: suprimir ou deslocar tapumes, marcos ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisas imóveis alheias. Então o Código Penal, justamente no artigo 161, ele vem falando que é um crime a quem faz esse tipo de supressão, de alteração de limites. Ele pode pegar uma pena de detenção de 1 a 6 meses e multas. Então, no seu primeiro parágrafo, ele fala justamente em relação a essa penalidade, e também ele traz mais coisas. Ele traz como a usurpação de água. Aí, o primeiro parágrafo fala: desvio ou represar em proveito próprio ou de outro em águas alheias. Essas águas alheias, ela quer dizer em relação àquele proprietário que ele tem um lago na sua propriedade, e aí vem aquele vizinho e encana ou usa qualquer tipo de duto para usurpação dessa água. E também do esbulho. Vou chamar a atenção aqui para algumas palavras que tem no artigo 161. Suprimir significa apagar, fazer desaparecer por completo a demarcação de linhas divisórias, inviabilizando que se possa constatar onde está se localizava. Ou deslocar significa afastado para lugar diferente de origem, a fim de que o agente com esse comportamento se aproprie total ou parcialmente de coisas imóveis alheias.
Eu vim chamar também para que a lei fala do sujeito ativo e do sujeito passivo. Então, o sujeito ativo, qualquer um pode ser autor do delito previsto no artigo 161 do Código Penal, já que o normal não estabelece uma condição especial do sujeito ativo para que promova a conduta criminosa. Porém, já o passivo é apenas o proprietário ou possuidor da área cujo limite foram alterados, porém, se considerados vítimas do crime enquanto sujeito passivo. Só que a doutrina, ela já, em relação a esse assunto, ela é bastante divergente. Então eu trago aqui que Mirabat, por exemplo, defende que o vizinho da vítima figura como sujeito ativo, não importando se proprietário ou possuidor do imóvel. Já Damaso, por sua vez, discorda. Para ele, o vizinho possuidor não pratica esse crime, só pratica esse delito o vizinho proprietário. Trago aqui um exemplo para vocês em relação ao esbulho do programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa federal, um programa que ele assim cede casas para famílias carentes e hipossuficientes, porém muitas vezes de má fé pessoas e grupos vão lá e por uso de violência retira essas famílias, essas pessoas dessa casa. Então uma decisão aqui, uma jurisprudência que ele fala que cabe à Justiça Federal julgar crime de esbulho processório de imóveis financiado pelo Minha Casa Minha Vida. Então fica aí o Supremo Tribunal de Justiça responsáveis a julgar esses crimes em relação a esse esbulho, em relação a essas casas da Minha Casa Minha Vida. Então agradeço. Essa foi nossa apresentação, espero ter conseguido colocar assim de forma clara e de forma simples para que todos possam entender. Agradeço a todos.